E agora trazendo para vocês o produto. É claro que depois a gente vai montar trilhas aqui com vocês, vai fazer treinamento de produto no detalhinho, né, de cobertura, risco excluído. Não vou tomar esse tempo hoje, porque senão a gente levaria aqui a tarde toda, não é o objetivo. O objetivo é vocês entenderem o que a gente tem no portfólio. E eu gosto muito dessas duas frases, porque foi o que me tocou quando eu conheci a Asus, tá? Finalmente um seguro sem burocracia, porque entregamos a melhor experiência com preço justo. E eu vou explicar para vocês o porquê dessas duas frases, né? Primeiro ponto super importante. Eu vou abrir esse quadro resumo para vocês. Na Asus, gente, na Asus. Aliás, quem puder colocar no chat aí, quem já trabalha com seguro de vida individual, coloca aí, eu trabalho. Só para ter uma ideia aqui desse grupo gigante. Eu conheço alguns aqui que já trabalham, que eu sei. Já trabalham, né? Eu conheço alguns aqui. Tem uns nomes aqui que eu vi do mercado que eu já sei também que trabalha. Coloca aí, deixa eu ver quem vai. Ó, o Joel já colocou, o Sérgio, a Maiara. A Maiara, será que é a Maiara que eu tô pensando? Eu acho que eu já conheço a Maiara. Pô, tem muita gente conhecida aqui, vários amigos de mercado, olha aí, ó. Bom demais. Galera, Ângela, aí, ó, Mário, show. O Alê. Para quem trabalha e para quem não trabalha ainda, espero que vocês se apaixonem pelo produto, como eu sou apaixonado. Primeira coisa aqui, gente, na Asus, a gente tem uma premissa super importante. Qual é? Você não precisa oferecer as coberturas amarradas. Ou seja, se vocês quiserem vender seguros em vida, então todas as coberturas aqui em vida, ó, doenças graves, o diária de internação hospitalar, o seguro de invalidez, se quiser vender isolada, ou se quiser vender as três, sem a cobertura de morte, na Asus é possível, tá? Na Asus é possível. Ah, André, quero vender só morte, também pode. A única que vocês não vão conseguir vender de forma isolada aqui nesse quadro é assistência funeral individual, porque ela não chega no nosso prêmio mínimo mensal, que é de R$5 por cobertura. Porque se chegasse, a gente ia conseguir colocar também. Tá bom? Então, esse é o primeiro recado que eu preciso passar para vocês, porque tem que ter a livre escolha, né, galera? Depois vocês estão vendendo ali, por que não vender só o DG num determinado momento para uma pessoa que não tem um dependente financeiro, né? Tem certo e errado, estou trazendo aqui algumas hipóteses para vocês. Tá bom? Então, vamos começar do seguro de vida, que é a cobertura de morte. Capital segurado vai de 20 mil até 2 milhões. Idade de ingresso, tá, gente? De 18 anos a 65 anos. 18 a 65. Lembrando que 65, 11 meses, 29 dias. Cantou parabéns de 66 anos, já era. Já não dá mais por enquanto, tá? Carência, 60 dias para morte natural, incluindo Covid. Essa carência está alta, confesso a vocês. Eu não gosto de ter ela com 60 dias. A gente já ajustou para 30. A gente deve ajustar no começo do ano. Só que não dá para tirar ela por completo, pessoal, porque a nossa subscrição, a nossa aceitação, ela é bastante ágil e simplificada. Se a gente não tiver um gatilho de proteção aqui, a gente não consegue construir a carteira que a gente está construindo, tá? Então a gente deve mudar, mas hoje, se vender hoje, é 60 dias de carência para morte natural, incluindo Covid. Não tem franquia e o diferencial da cobertura é a nossa tábua de mortalidade, tá? Deixa eu contar para vocês aqui. Eu vou trazer algo técnico, mas vou procurar fazer da maneira mais leve possível. Para quem trabalha com seguro de vida, isso é super importante. E quem vai trabalhar, dica. E o que eu vou falar não tem certo e errado, hein, galera? Não tem certo e errado. Eu vou constatar o que acontece no Brasil. Hoje, a maioria das seguradoras trabalham com as tábuas de mortalidade, é onde surge o preço do seguro de vida, tábuas americanas. Então, vocês vão ver aí tábua AT83, AT49, AT2000, GKM70 e por aí vai. Legal? E grande parte se concentra em uma delas, que é a AT83. AT é de tábua atuarial em inglês e 83 é quando ela foi concebida, 1983. Imaginem, é uma tábua que está defasada há 40 anos, que não acompanhou a medicina e não tem nada a ver com o Brasil. E o que acontece, em outras palavras? As seguradoras acabam tendo muita margem. Pra vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, as seguradoras de vida individual chegam na casa de 20% de margem de lucro no vida individual, gente. Eles ganham muito dinheiro com isso. E aí a gente falou, poxa, vamos colocar um produto com preço justo? Para ter um preço justo, não dá para fazer mágicas, tem que fazer conta. E aí a gente partiu de uma tábua brasileira. A nossa tábua hoje é a BR-EMS. Para quem quiser depois dar uma olhada nessas tábuas, sei que é um assunto mais técnico, mas para vocês terem uma ideia, essa BR-EMS, a expectativa de vida dela, né, e quando a gente compara com as outras, é muito melhor, por isso que o seguro ele fica com preço mais justo. Esse é um diferencial que nós temos nessa cobertura.
Deixa eu ver se chegou uma mensagem aqui, ó. Trabalho com Bradesco, isso é uma das dificuldades minhas. Ah, imagina. Verdade, Ale. Completar 65 anos na pólice, terá continuidade. Excelente. Ó, o Désio perguntou. O Désio, já vou responder a tua pergunta agora, tá? Porque depois eu vou falar dela aqui. As duas únicas coberturas que a gente cancela com 70 anos é doenças graves e o DIH. Então vamos imaginar, eu tenho 41, tá? Contratei todas essas coberturas na Asus. Quando eu chegar nos 70 anos, a Asus cancela DG, cancela o DIH, recalcula o prêmio e eu continuo com as outras até morrer. Beleza? Maravilha? Show, vamos lá. DG, galera. Doenças graves de 10 doenças. Vai de 20 mil a 500 mil reais. Idade a mesma, 18 a 65. Carência, só 60 dias. E aqui eu falo só, diferente da morte ali, né? Porque no DG a gente tem produtos no mercado, galera, de 90, 180 dias, dependendo da doença, tá? Na Asus, 60 dias. Não tem franquia. Diferenciais do nosso produto. E aqui, antes até de falar dos diferenciais, a gente, na Asus, vocês vão perceber, a gente elogia quando tem coisa boa. E aqui eu faço um elogio para a MAG Seguros. A MAG foi a primeira seguradora que fez essas duas coisas que eu vou falar para vocês. A primeira, cobrir câncer leve e moderado antes do grave. Na Asus, o cliente que tiver o DG, se tiver um diagnóstico de um câncer no estágio leve, ó, leve, moderado, grave, tudo tem condição geral, tá? Dino, como eu falei, não vou entrar em detalhinho com vocês aqui, mas é importante saber que no estágio leve a gente paga 30%, no moderado 50% e em 100% a gente encerra aquela cobertura. E a outra coisa é não ter o período de sobrevivência, tá bom? O que significa isso, gente? O DG, se você tem um produto que tem os 30 dias de sobrevivência, imagina só, peguei hoje aqui um diagnóstico definitivo, dia 29/11. Para eu receber essa indenização, eu tenho que sobreviver até o dia 29 de dezembro. Aí eu dou entrada na documentação para receber o benefício. Se eu morrer no dia 20 de dezembro e contratei só DG, por exemplo, ninguém recebe nada. Então, ó, são dois detalhes importantíssimos para a gente apresentar para o cliente. Ter a cobertura no leve e moderado em câncer e não ter os 30 dias de sobrevivência. Já vou falar para vocês das outras 9 doenças, tá? No próximo slide aqui já vou mostrar. DIH, diárias de internação hospitalar, gente. Vai até R$1.000, legal? 18 a 65, carência, 60 dias para doença, e nós cobrimos também acidente nessa cobertura, tá? É um produto completo, doença e acidente. Só que para doença tem a carência de 60 dias. Vocês perceberam que a nossa carência é tudo igual? 60. É para facilitar, para vocês venderem, para o cliente entender se tem carência no produto, 60. Beleza? Já vou falar, Pedro, sobre a nossa invalidez, tá? Vou entrar no detalhinho aqui com vocês, do que a gente cobre nela, tá bom? Franquia, 72 horas. Diferenciais no nosso DH, gente. Primeiro é a franquia. Hoje o mercado normalmente tem uma franquia de 4 dias. Na Asus são 3 dias, 72 horas. Então a gente tem um dia menos em relação à grande maioria de mercado. O outro diferencial que a gente tem nessa cobertura, em caso de CTI e UTI, 3 vezes o valor da diária. É automático do produto, tá? Não é uma opção. Vou dar um exemplo. Contratei o DH de R$1.000. Se eu fiquei internado 10 dias, Só que dos 10, 7 eu fiquei numa internação comum e 3 eu fiquei numa UTI. Quando a Asus for pagar, a gente não desconta as 72 horas, tá? A gente paga desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia eu pago. 7 dias eu pago internação comum. Esses 3 que eu fiquei na UTI, os R$1.000 automaticamente se tornarão 3.000 por dia. Já faz parte do produto. É automático. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. André, então, completar 70 anos, o cliente não terá mais cobertura de DG e DEH. Isso, Maria. Contratei agora. Ingresso é de 18 a 65, mas quando eu completar 70, essas duas doenças graves e DEH, a gente cancela, recalcula o prêmio e continua com as outras. É isso aí. Pode, Milene, pode sim. Milene colocou, né? DH pode ser contratado, segurado, for aposentado. A gente tem uma política de aceitação diferente aí, já vou falar para vocês também. E da parcial aqui da majorada, né? A nossa invalidez, galera,
É uma invalidez permanente total por acidente, vai de 20 mil a 2 milhões, e a gente majora 4 situações, que eu já vou explicar para vocês no slide que tem mais detalhes, tá? E o funeral, assistência funeral individual, até 7 mil reais, acompanha a carência ali de morte, né, que a gente vai diminuir depois para 30, e é serviço ou reembolso, pessoal. Então morreu, liga, a gente manda uma pessoa, cuida de tudo. André, a família esqueceu de ligar, não tem problema. Pega as notas, os recibos originais, que a gente reembolsa até os 7 mil reais. Já adianto para vocês, tá? 2 coberturas que os nossos corretores estão pedindo muito. Assistência funeral familiar e o DIT. Não sei se a maioria vende o DIT aí, diária de incapacidade temporária. Eu adoro essa cobertura. Eu e o Júlio passamos por uma seguradora que tem um produto excelente desse, né? Não vou falar o nome, mas ela é azul e começa com P. Mas é verdade, brincadeira, mas é verdade. Mas a gente vai lançar no começo do ano aí, talvez no primeiro trimestre, o DIT da ASUS e o funeral familiar também, beleza? Então, só para adiantar para vocês, a gente deve colocar elas em breve aí, que a galera tá pedindo bastante. Então, vou complementar alguns dados das coberturas, tá? Maiara, invalidez por doença, excelente ponto, obrigado pela pergunta. Eu não falo dela aqui, mas quando perguntam eu faço questão de trazer essa resposta. Por que a gente não colocou ainda a IFPD e LPD, né? Que é invalidez funcional permanente por doença. Eu não sei vocês, galera, mas ó, eu tô 25 anos do mercado no Vida. Eu só vi uma indenização dessa cobertura até hoje. É uma cobertura, gente, que não paga de tanto risco excluído que ela tem. A pessoa tem que estar vegetando de fato para poder receber. É bem difícil de a gente conseguir indenizar. E a ASUS tem uma preocupação da gente não colocar produto no mercado que tenha tanto risco excluído. Então a gente está desenhando uma invalidez por doença que seja paga. Não posso dar muito spoiler ainda, mas vai sair algo muito legal no que vem, provavelmente, tá? Mas a clássica IFPD a gente não vai colocar, porque não paga. Então a gente não quer colocar algo que não faça muito sentido. Tá bom? Eu acho que vale também é importante, né, André, que boa parte do que entraria até mesmo na IFPD entra no doenças graves também, né? Então, e acaba não tendo uma situação tão grave para receber dentro da cobertura de doenças graves. É, exato, cara, exato. E aí, gente, o DG, ó, além do câncer, né, que a gente falou, as outras 9 doenças não tem os 2 steps de leve e moderado. Aí é no grave, como o mercado já atua, tá? AVC, Alzheimer, embolia pulmonar, esclerose múltipla, infarto agudo do miocárdio, osteomielite, Parkinson, e essas 2 últimas, paralisia de membros e perda da visão, além de doença, a gente cobre também por acidente. Beleza? Mesmo sendo doenças graves, se for por acidente, a gente cobre. E os 70 anos eu já falei para vocês aqui, então, maravilha. O JM já deu uma sugestão aqui. O que vai sair no familiar vai ser cônjuge e filhos, tá? A gente está estudando ainda pai, sogro. É um produto que a gente gostaria de pôr, mas o que está aprovado já que a gente vai colocar é cônjuge e filhos. Deixa eu ver se tem mais alguma. ASUS não aceita. O Ale colocou se a ASUS aceita convenção coletiva. Nós não trabalhamos com seguros coletivos, tá? Vida em grupo, PME, convenção coletiva. A ASUS está se especializando cada vez mais em vida individual. Beleza? Maravilha. Então vamos seguindo aqui. Se passar alguma pergunta, coloca de novo aqui, hein, gente. Maravilha. Gosto assim, viu, João? Quando a galera tá interagindo, viu, meu? A gente não fica sozinho. Isso aí, cara. Os parceiros da Bahia estão sempre com fome de informação. Maravilha, maravilha. Muito bom. Gente, o DIH. Complementando, já falei boa parte para vocês, mas quantas diárias a gente paga por evento, que pode ser acidente ou doença? Até 200 diárias, tá? Ficou acidentado, internou até 200 diárias, doente até 200 diárias. Invalidez, já respondendo aí a pergunta dos colegas, a nossa invalidez não é a parcial, a famosa IPA, invalidez permanente parcial ou total por acidente. A nossa tira a palavra parcial, então é invalidez permanente total por acidente. Então já respondendo algumas perguntas que chegaram, André, contratei o seguro da ASUS, perdi meu dedinho. Na ASUS dançou. Não vamos cobrir. A gente não entrou nessa cobertura por enquanto, gente. Vou explicar por quê, tá? A gente gosta de dar os motivos aqui. É uma cobertura legal, a gente gosta. Eu, quando vendia ela, quando vendia seguro direto, assim, né? Tava 100% fazendo isso, eu vendia. Só que na ASUS a gente precisava de um produto que não entrasse muito na briga de
eu vou falar abertamente aqui, fraude, gente. Tem muita fraude na IPA. As seguradoras não trazem esses números, tá? Mas hoje é a segunda cobertura mais fraudada no Brasil, a IPA. A galera compra seguro de vida com IPA para cortar dedo, cortar mão, cortar pé. É que eles não mostram, né? Mas acontece. E a gente não quis entrar neste momento, por isso que nós colocamos a total. Porém, aí vem a cereja do bolo, né? 4 situações que são parciais, que entrariam na tabela do açougueiro, a gente majora. Que é perda total da visão de um olho. Tudo que está aqui a gente cobre. O que está em negrito é o que a gente majora, tá? Então, lá, perda total da visão de um olho, perda total do uso de uma das mãos, perda total do uso de um dos polegares, inclusive o metacarpiano, e perda total do uso de um dos pés. Exemplo prático, galera. Exemplo prático. Eu tenho essa cobertura na Asus hoje. Eu moro em São Paulo. Agora eu estou em BH, né? Mas eu moro em São Paulo. E eu ando muito de moto em São Paulo. Eu contratei de 1 milhão essa cobertura. Se num acidente ali na Marginal Tietê, perdi o uso de um dos meus pés. Eu vou dar entrada nesse sinistro e o meu pé, um pé, foi majorado. Eu vou receber 1 milhão. A majoração, deixa eu ver quem é da minha época. E quem lembra do El Chan? Deixa eu ver agora. Quem é da minha época? O João já levantou o dedo ali. Quem que lembra do El Chan, meu? Deixa eu ver. Quem lembra do Jacaré? A Sheila Mello, Carla Pérez. Vocês lembram? Vocês lembram, né? Tá todo mundo comigo aí. Ó, vocês lembram que na época tem gente que vai saber só para André, vi aqui no YouTube. Mandaram um vídeo para mim, né? Vocês dão risada, né, gente? Mas é verdade. Vocês lembram que a Carla Pérez, na época, falava-se muito, né, que ela tinha feito o seguro pro bumbum, Cláudia Raia fez das pernas, jogador de futebol faz das pernas. Já ouviram falar nesses tipos de seguros? É um seguro que ele é majorado. Médico, cirurgião, depende muito da mão, né? Se ele perder a mão ali, acabou o trabalho dele específico. Ele pode clinicar, pode fazer outras coisas, mas a cirurgia ele não consegue fazer mais. Então, quando vocês ouvirem aí invalidez majorada, é porque uma parte do corpo foi majorada e quando aconteceu o sinistro, o valor que vai ser pago é aquele capital que você contratou. É assim que funciona na Asus, tá? E o que é legal aqui, gente? A gente majora para todas as profissões. Ou seja, podemos majorar para corretor de seguros, para securitário, para médico, dentista, engenheiro, músico, tatuador, policial, motoboy. O que vocês pensarem aí, a gente majora. Maravilha? Ficou claro aí, pessoal, o que é a nossa invalidez? Consegue fazer, Simone, para um goleiro? Consegue.